Então, olha, eu aqui de novo pro vídeo não ficar muito longo, né? Como havia combinado com vocês, tenho aqui mais algumas atualizações que foram feitas ontem, dia 23/10/2024. Tenho uma mensagem que chegou para mim aqui, que foi um print, né, de uma conversa que impostos recolhidos hoje, ou seja, foram feitos ontem. E amanhã é nós, diz essa mensagem, ou seja, hoje. Uma amiga minha confirmou o pagamento de impostos em São Paulo, às 22h15. Acabou a conversa agora com o grupo. Tudo firme para amanhã, ou seja, hoje. Faltou o Sérgio Ramalho, que não tomou posse hoje, mas amanhã cedo ele entra. E a partir das 11 horas tem para nós, diz essa mensagem. Vamos saber só depois das 14 horas em diante. Acabaram de informar que o Muruaga, juntamente com o técnico, não terminaram de fazer os lançamentos das contas no sistema e ficou para hoje, quarta-feira, dia 24 de outubro, que foi ontem, né? Vamos orar a Deus que eles terminam hoje, quarta-feira, para começar as operações. Então, essa foi uma mensagem que chegou para mim ontem, tá, pessoal? E eu tenho aqui também que expor para vocês que é importante, como eu disse, como eu estava dizendo no outro áudio, né? No outro vídeo, a questão da perseverança e não desistir, né, do seu propósito, do que você já plantou, né? Muito provavelmente você já conhece essa passagem que eu vou falar, né? E a pergunta que eu te faço é: você teria fé para andar sobre as águas? Eu imagino que esta não seja uma necessidade sua, mas certamente você tem outras que também precisam de algo sobrenatural. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir-te contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor. Isso está em Mateus 14:28-30. Então, como Pedro conseguiu fazer essa proeza, né? Ele tinha tanta fé assim. No final desse texto, Jesus afirmou que ele era um homem de pequena fé. Pedro, mesmo tendo fé por um período curto de tempo, conseguiu caminhar enquanto olhou para Jesus. Ele só submergiu quando reparou na força do vento. Olha só como são as coisas, né? Quando ele se deu por conta do que estava fazendo milagrosamente, ao mesmo tempo em que observava as circunstâncias, seu homem natural teve medo. Olha só. Então, eu espero que isso deixe uma mensagem para você, né? Pois nós passaremos por muitas situações em nossas vidas em que teremos que escolher onde colocaremos os nossos olhos. Não haverá meio termo. Será tudo ou nada. Então, se você quiser ver o sobrenatural acontecer, terá que escolher. O tudo terá que olhar somente na direção de Jesus, porque complicações surgirão e tentarão te paralisar. Com certeza, Pedro naquela ocasião começou bem, mas não conseguiu vencer a sua lógica humana que dizia que pessoas não andam sobre as águas, ainda mais com tanto vento, por isso perdeu. Mas você pode decidir diferente, não é mesmo? Você pode seguir em frente sem olhar para o autor e consumidor da sua fé. Sempre olhando para o autor e consumidor da sua fé, Jesus. Porque o milagre está a poucos passos de você. Só que você precisa continuar olhando para o seu alvo sem desviar a sua atenção. Então, essa mensagem é para você, meu irmão, minha irmã, né? Em tudo que a gente fizer, quando a gente começar a navegar, quando a gente estiver no nosso caminho e as coisas começarem a mudar, tentar fazer a gente desistir, né? Tenha um alvo, não desista daquilo que você começou a plantar,
tá certo? Então, em seguida eu venho com mais informações. Eu também tenho aqui uma explicação sobre isso, sobre motivação. Se você tá comigo nesse propósito, né, entendendo que tudo que a gente faz é pela permissão de Deus, então escute essa explicação aqui que eu vou deixar para vocês. Só um momentinho aqui. Michel Simplício, eu tenho uma palavra de Deus. Eu vou compartilhar com você nesta hora do dia. Não tenha medo de viver algo novo. Talvez Deus já está trabalhando no seu coração a respeito de algo novo que Ele deseja fazer. Todavia, o inimigo se comunica através do medo. Deus se comunica através da fé. O medo tem feito muitas pessoas não tomarem decisões que já deveria ter tomado há muito tempo. O medo simplesmente paralisa, faz com que as pessoas não saiam do lugar. O medo de tomar uma decisão, o medo de viver algo novo, o medo de entrar em lugares que Deus já preparou, faz com que nós venhamos a perder tempo. Deus não quer que você viva com medo. O medo não é proveniente de Deus. O inimigo faz de tudo para que você fique neste lugar de medo. Porque a partir do momento que você toma posse das palavras que Deus tem liberado, a sua vida vai mudar. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus não nos deu o espírito do medo, mas sim o espírito de ousadia. Não dá para viver uma vida inteira com medo. Está na hora de entrar na presença de Deus e orar para que o Senhor arranque todo o medo do seu coração. Deus te deu o espírito de ousadia. Está na hora de tomar posse da palavra de Deus e viver o que Deus prometeu, o que Deus preparou. Talvez o medo está batendo na porta do seu coração. Você não precisa temer o amanhã, porque Deus já está lá. Deus já preparou o seu futuro. Deus está cuidando de todas as coisas. Tudo o que você precisa é tomar posse da fé e dizer não ao medo. O medo paralisa, mas a fé, ela te impulsiona. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.